Bom dia, estamos hoje para mais uma live. O nosso encontro hoje é sobre a organização financeira como primeiro passo para a implantação da reforma tributária. Hoje estamos com a presença do Dr. Carlos Vilela. Obrigado. Muito obrigada aqui na Conar Consultoria, uma especialista no direito tributário. Ele é coordenador do núcleo do CEAP, foi instrutor da ESAF, né? Que é a Escola da Receita Federal, ministra vários cursos em todo o Brasil, nas associações comerciais, industriais e principalmente também atua do outro lado, no lado governamental. Então nós vamos ter uma visão dos dois lados, a visão governamental, o impacto que a reforma tributária vai trazer e também o impacto junto às empresas, sejam elas pequenas, médias ou grandes empresas. Então hoje muito obrigada, doutor. Obrigado. Então a ideia hoje seria verificar, será que a empresa realmente ela precisa se organizar, principalmente, né, na parte interna, a parte financeira? Quais seriam então esses primeiros passos? Doutor Carlos, passo a palavra, fique bem à vontade. Se a gente puder conversar um pouquinho também, muitas dúvidas. A gente ouve falar muito da questão do início da aplicação da reforma tributária. Também a gente se fala lá em 2030, 2032, 33 efetivamente. Como que se dá esse prazo? Realmente é tão longo ou tão perto? Fique à vontade. Tá bom, né? Um bom dia a todos aí, né? Doutor, muito obrigado pela oportunidade de estar conversando um pouquinho mais sobre esse assunto tão importante que é a reforma tributária, especialmente em relação aos aspectos financeiros, né? Eu quando estava organizando aqui para a gente abordar esse assunto, lembrava do seguinte, né? Quais são 3 pontos fundamentais quando a gente pensa em reforma tributária versus impactos nas finanças, etc. Acho que a primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte: a tributação está totalmente ligada à formação de custos, preço de venda, quanto eu compro e quanto eu vendo e qual é a minha margem, né? Então esse talvez seja o aspecto mais importante que o empresário ele tem que ter noção, porque isso está totalmente ligado à saúde financeira, ao retorno financeiro, ao retorno do capital investido em qualquer organização, né? Sim. Um outro ponto que eu acho tão importante quanto é a gente lembrar que o modelo tributário que se organizou para o nosso negócio, ele considera muitos aspectos como, por exemplo, incentivos fiscais. É muito comum nós observarmos que determinadas atividades, elas têm benefícios fiscais que foram conquistados ao longo de anos, né, junto ao poder público, etc. E essa condição especial, ela está totalmente vinculada, novamente, ao primeiro ponto, que é a formação do preço de venda. Quando a gente fala de incentivos fiscais, dos tributos que estão sendo descontinuados, a gente já vai falar um pouquinho dessa transição ao longo desse período, como, por exemplo, o ICMS, nós teremos agora que nos organizar num cenário completamente diferente para a nova tributação IVA, né, IBS, CBS, porque a regra de regimes especiais e diferenciados é completamente diferente, né? Comentava há pouco aqui no bastidor, esses dias eu estava numa turma da associação empresarial, uma associação empresarial importante aqui do nosso estado, e tinha um empresário lá que ele é do ramo da construção civil, ele tem rede de materiais de construção civil. E ele dizia o seguinte: professor, a nossa cesta básica da construção civil, ela vai ser mantida, né? O que é a cesta básica? São aqueles componentes de obras como cimento, areia, ferro, etc., que em razão da sua essencialidade, ela tem uma tributação reduzida, né? Como acontece, fazendo uma analogia, como acontece, por exemplo, nos itens da cesta básica alimentícia. E eu disse, olha, realmente nós teremos uma mudança completa, porque esta realidade que ele comenta de cesta básica da construção civil, a gente pode comentar da mesma forma para a parte da construção da cesta básica alimentícia, ela está vinculada a incentivos fiscais que foram concedidos ao longo dos anos em relação a tributos como ICMS, Imposto Estadual ICMS, e também em relação ao IPI, né, que é o Imposto Federal de Produtos Industrializados. E essa realidade, ela muda completamente. Então, por quê? Porque a nova tributação, ela vai observar os regimes favorecidos e diferenciados de tributação que a Constituição Federal agora determina. E são estes. Quais são eles, por exemplo, né? Nós temos regimes especiais para a saúde, para serviços como saúde, como educação. Então, formas específicas de tributar a construção civil, a parte de imóveis, a parte de locação, é completamente diferente. Então, essa questão, como, por exemplo, formação de preço, incentivos fiscais e a própria regra de transição desse período longo de 7 anos, em que nós temos que conviver com 2 regimes tributários convivendo harmonicamente, né, durante 7 anos, em que nós estaremos
extinguindo tributos no formato que eles estão há muitos anos e implementando outra tributação e que impacta diretamente a execução dos contratos, são 3 pontos importantíssimos quando a gente fala de saúde financeira. Então, resumo desse primeiro ponto, né? Quando a gente fala de saúde financeira e impactos da reforma tributária, nas margens, no preço de venda, a gente tem que considerar principalmente, né, a questão da mudança da tributação, a mudança nos incentivos fiscais e este longo período de 7 anos em que nós vamos ter que conviver com 2 formas de tributação, atual sendo extinta ao longo dos anos, alguns tributos eles deixarão de existir mais cedo, como é o caso do IPI, e outros que vão ficar conosco por mais tempo, como é o caso do ICMS e do ISS. Né? Lembrar que é imprescindível a questão de sobrevivência, que o empresário ele seja assessorado através da sua equipe, através de uma equipe especializada, como, né, é o caso aqui da equipe da CONAR, para que possa acompanhar esse regime de transição e não comprometa as margens, como isso que envolve completamente a saúde do seu negócio e a manutenção do seu negócio. Sim. Na reforma, o grande impacto seria a criação, na verdade, a instituição desses 2 tributos principais, o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, na qual ele traz no seu corpo como o ICMS e o ISS. A CBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços, ela traz PIS e COFINS. Substitui PIS e COFINS, exatamente. E nós temos o IS, que é o imposto seletivo, até que tivemos uma live antes, ele também conhecido como imposto sobre o pecado, né? Então, na verdade, uma tributação mais forte em relação a produtos prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente também, né? Exato. E o impacto inicial, doutor, é no sentido também agora que já começou os primeiros testes da nota fiscal eletrônica, né? Então, que na verdade é uma nota fiscal padrão para todo o país. Certo? Exatamente. Né? A gente já tem uma mudança nas operações diárias. Para todas, né? As atividades. A partir dos próximos meses. Né? Para todas as atividades. Basicamente, a mudança da nota fiscal eletrônica, documento eletrônico, é o primeiro passo de uma mudança bastante grande em toda a entrega de escritas fiscais, de escritas contábeis. Né? Os chamados sistema SPED, Sistema Público de Escrituração Digital, ele tem por base as informações que são fornecidas por os documentos fiscais. Então, a mudança do documento fiscal é o primeiro passo de uma sequência de mudanças na forma de escriturar a nossa tributação e, consequentemente, na forma de precificar os nossos bens e serviços. Certo. Então, essas letras, conjuntinhos de letras que a gente acaba escutando, né? IBS, CBS, IS, e o que seria o IVA? Bom, a mudança que está acontecendo é que o Brasil está adotando um modelo que é bastante comum, por exemplo, em países como o Canadá, como a Europa, que é o imposto sobre valor adicionado, o valor agregado. Ou seja, é tributar aquela margem que na etapa da cadeia produtiva, aquela margem que foi adicionada a cada passagem de um bem ou um serviço na cadeia produtiva. Então, isso tem um grande benefício, né, porque passa a ter uma tributação mais transparente. Então, vamos olhar um pouquinho mais na prática, né, esses assuntos que nós estamos falando. Né? Quando a gente vai, por exemplo, esses dias eu estava olhando o preço de um veículo e eu puxando numa busca na internet, veio lá uma concessionária lá de uma determinada marca de um veículo na Europa. E ela dizia o seguinte, este veículo custa X mil euros mais IVA. Mais o IVA. É exatamente o que vai acontecer aqui. Nós teremos, por exemplo, um veículo, ou um celular, ou um bem, ou um serviço que vai custar determinado valor, mais o imposto ao valor adicionado. E isso, inclusive, poderá ser recolhido aos cofres públicos no momento da operação, no momento do pagamento. É um instituto que nós chamamos de split payment. Né? Ou seja, eu vou fazer um pagamento, por exemplo, de um celular que custa $1.000 ou R$1.000 mais o imposto ao valor adicionado. No momento que eu passo o pagamento, imaginemos ali que a gente tem uma alíquota de 28%, 26%, que é o que se comenta, o valor automaticamente vai ser capturado no cartão R$1.300, R$1.200, enfim, de acordo com o percentual de imposto que foi atribuído. Os R$1.000 em relação ao celular, por exemplo, nesse exemplo, será acreditado ao fornecedor, que é a loja que eu estou comprando, e a diferença, que é a tributação, diretamente para os cofres públicos. Né? Então, deixa muito claro e
muito transparente qual é o valor da mercadoria ou do serviço, do bem ou do serviço, e qual é o valor da tributação que está incidindo naquela operação. É um modelo que a gente já está acostumado em outros países, é exatamente isso que está acontecendo no Brasil. E nesse sentido, a importância da organização interna da empresa, porque hoje fatura, emite a nota fiscal, recebe o empresário, né? A empresa recebe o valor bruto e tem o tempo de apuração dos tributos para pagamento no mês seguinte. Muitas vezes a empresa não tem capacidade, às vezes, de pagamento, acaba ficando em dívida ativa, sendo parcelado, e na verdade, a partir da implementação dessa tecnologia de recolhimento e pagamento de imediato, na empresa, no fluxo de caixa da empresa, entrará o valor líquido, o que pertence realmente à empresa. O que é do governo, ele já vai ser automaticamente direcionado para a governamental. Então, a importância de cuidado do fluxo de caixa, que muitas vezes a empresa trabalhava com esse valor. Né? Quando eu vendo uma mercadoria, um bem, um serviço hoje, a gente vende o valor daquele bem ou daquele serviço e mais a tributação que está embutida ali, né? Principalmente quando a gente fala de tributos indiretos, aquele que a gente transfere o custo lá. E eu vou recolher no momento seguinte, no período do vencimento, e posso parcelar, posso negociar, isso é muito comum no mundo da tributação. Quando a gente tem agora uma forma bastante diferente de recolhimento, muito provavelmente aquele valor do tributo ele pode ir diretamente, imediatamente para os cofres públicos, né? Como, por exemplo, esse instituto do chamado Split Payment, que foi criado. O que é isso? Né? Pagamento dividido, ou seja, eu faço uma transação, por exemplo, de um cartão de crédito, como eu citei há pouco, a parte que é para liquidar o produto do bem ou serviço para o fornecedor vai ser acreditado na conta desse fornecedor, e a parte da tributação imediatamente direto aos cofres públicos. Isso muda completamente o cenário de fluxo de caixa. Né? Eu vou ficar com a entrada apenas do valor do bem ou do serviço e a tributação imediatamente. Então, ainda que o empresário diga assim, poxa, mas o tributo eu tenho que recolher, isso vai ser recolhido num segundo momento, pode ser até parcelado. Ainda sobre essa questão dessa forma de tributar, nós temos que lembrar que este novo regime ele é não cumulativo. Ou seja, eu tenho, a cada vez que eu compro um bem ou um serviço, um insumo, eu pago o valor do bem ou do serviço e tenho o crédito tributário sobre aquela nota de compra, por exemplo. Então, isso é muito comum. Vamos pensar aqui numa operação, falei há pouco, numa operação de uma venda de um veículo. Quando a concessionária compra esse veículo da fábrica, ela vem com uma nota fiscal da fábrica para a concessionária e uma tributação destacada ali de IPI, de ICMS, e que no momento que aquele veículo for vendido, haverá um preço de venda e essa tributação da entrada e da saída serão compensadas. A concessionária vai recolher esta diferença. Dando um exemplo simples aqui, né? No modelo de não cumulativo a partir de agora, este crédito ele é financeiro. Então, se por acaso este fornecedor ele ainda não recolheu esse tributo, eu ainda não poderei me creditar. Eu só poderei me creditar quando esse valor estiver líquido e certo, né, como a gente diz no direito, lá dentro dos cofres públicos. Então, se eu, por exemplo, eu compro de um fornecedor que não fez o recolhimento, destacou e não fez o recolhimento, eu não poderei usar o crédito até com que esse recolhimento exista. Isso impacta diretamente na realidade das empresas. Estou falando de saúde financeira. Por quê? Resumindo, então, o que nós estamos falando aqui, nós temos agora uma substituição para um regime totalmente não cumulativo, imposto ao valor adicionado, em que eu tenho créditos na compra dos insumos e débitos na saída dos bens e serviços, mas eu só posso utilizar esse crédito quando houver a liquidação financeira perante os cofres públicos, sendo mais específico, perante a Receita Federal ou o Comitê Gestor do IBS. Então, novamente, né, a gente passa a ter um olhar para os nossos fornecedores, né, para que a gente tenha, e naturalmente, um critério de aceitar este bem ou serviço, pelo menos seja vinculado à possibilidade de utilizar aquele crédito, ou seja, eu só posso pagar uma mercadoria, um bem ou serviço, a meu ver, se de fato o contribuinte, o fornecedor, ele me comprova que aquele tributo que está destacado foi efetivamente recolhido, porque do contrário, eu não poderia usar este crédito e o meu custo, eu vou ter que suportar, né, por um período maior, um custo que naturalmente essa matemática tributária aí, ela afeta diretamente o meu caixa também. Então, o cuidado ali da entrada, contas a receber, e agora contas
empresas a pagarem o processamento da despesa em si. Então, a necessidade da análise dos fornecedores é um outro aspecto. É a questão até da tributação, do regime tributário em que aquela empresa optar vai refletir, sim, nesses créditos que eu posso obter ou não, né? Então, nessa questão, doutor, da necessidade de análise de contratos, principalmente contratos de longo prazo, ou mesmo em empresas do Simples Nacional, porque a empresa ainda pode optar, sim, pelo Simples Nacional, ele não vai ser extinto, mas da forma de apuração do tributo, ele poderá optar por gerar crédito ou não, né? Exato, né? A gente tem uma definição que a gente puxa lá do direito da economia, que diz que as empresas são feixes de contrato. Essa é uma forma muito interessante de enxergar e está totalmente desvinculado esse assunto da reforma tributária. O que é um feixe? Por que a empresa é um feixe de contratos? De um lado, eu tenho meus contratos com os meus fornecedores e que agora, neste modelo não cumulativo, a gente vai ter que ter muita assertividade para acompanhar os créditos tributários que eu tenho na compra de bens e serviços. E de outro lado, quando eu emito as minhas notas fiscais, eu firmo os meus contratos com os meus clientes, eu tenho a tributação na saída, né? Quando a gestão desses créditos, a certeza de cada compra de um insumo, de um bem ou de um serviço, ela houve o destaque do crédito e mais do que o destaque, o efetivo pagamento daquele crédito é fundamental para que a gente possa definir o quanto de fato será pago na tributação pela empresa que está no meio desta operação. Então, se eu não conseguir me creditar, as saídas de tributação seriam muito maiores. Vamos pegar um exemplo prático aqui. Imaginemos, por exemplo, uma empresa hoje de prestação de serviços, né? No nosso caso aqui, por exemplo, na Conar. Nós temos uma tributação de ISS, que varia de acordo com o município num percentual de 2% a 5%. Vamos considerar como uma verdade que, num exemplo hipotético aqui, a gente tem uma tributação de imposto sobre serviço de 5%. Tenho mais o PIS e COFINS no regime não cumulativo, seria 3,65%. Então, por exemplo, uma empresa de serviço, eu tenho lá PIS, COFINS mais ISS, eu tenho 8,65% de custo. Apenas esses dois tributos aqui para fazer um comparativo do modelo de tributação que está sendo descontinuado para o novo. Na tributação nova, nós falamos numa alíquota que oscila entre 26,5% e 28%. É essa a estimativa desta alíquota. Aí alguém diria assim, poxa, mas eu vou deixar de recolher 8,65% e vou passar a recolher 26% ou 28%? Sim, só que este 26% ou 28% será recolhido ao longo da cadeia produtiva. Na verdade, o que o empresário nesta etapa vai recolher é a diferença entre o que ele obteve de crédito para o que ele obteve de débito. Vamos imaginar que ele tenha 50% de crédito e 50% de débito. Este 26 ou 28, nós estamos falando de uma tributação efetiva, uma carga tributária efetiva de 13%, 14%. Então veja, fazendo todo o dever de casa, apurando os créditos adequadamente, cuidando que os fornecedores recolham efetivamente aquele crédito para que a gente possa usar, a gente já está falando de um aumento de 8,65% para uma empresa de serviço para uma saída lá de tributada que vai ter uma carga efetiva tributária em torno de 13%, 15%. Nós estamos falando praticamente de quase 100% de aumento da tributação. Vejam como é importante nós termos um acompanhamento especializado para apurar corretamente essa tributação e nós temos um acompanhamento especializado para definir qual será agora, a partir da reforma tributária, o novo preço de venda desses bens e mercadorias. Então, poxa, essa minha fala impacta, mas é a realidade. Alguns segmentos nós poderemos ter um aumento de tributação que vai ser superior a 50% ou chegando até 100%. Né? Lembrando que determinados segmentos existe um ciclo operacional, um ciclo de venda longo. Vamos pegar aqui um exemplo que a gente está muito acostumado, que é a construção civil. Quanto tempo leva um empreendimento a ser construído? Né? Quantos anos o comprador fica pagando? Né? Então nós temos durante todo esse período aí um enorme impacto nos custos e na forma de contabilizar essa tributação. Então aqui deixa um pouquinho de um exemplo prático. E esse impacto a gente pode dizer que nós teremos na grande maioria dos segmentos, talvez com um viés de alta ainda maior para o segmento de serviços, que a gente sabe por quê? Porque boa parte dos custos do segmento de serviço envolve folha de pagamento. E a folha de pagamento, né, infelizmente, pelo menos até o presente momento, ela não dá direito a nenhum tipo de benefício tributário, nenhum tipo de crédito presumido, tampouco crédito convencional. Então, o setor de serviço, essa migração do regime cumulativo que tributa o setor de serviço para o modelo não cumulativo, que em tese deveria considerar créditos e débitos, insumos, mas que não se aplica, por exemplo, ao principal custo das empresas de serviço, que é a folha de pagamento, esse segmento de serviço certamente será o mais impactado. E a gente tem que acompanhar, porque isso está totalmente vinculado ao assunto que nós começamos, que é a saúde financeira das empresas. E trazendo
o assunto principal hoje, que é a organização financeira da empresa, ela analisando então todas as entradas, contas a receber, os seus fornecedores, todos os contratos, a gente consegue visualizar quase que uma auditoria em todo o processo de entradas de recursos, de insumos, de custos, de contratos, de despesas. Então seria também um excelente momento de a empresa, o gestor, analisar até as suas despesas. Muitas vezes, principalmente pequenas e médias empresas que acabam não tendo uma estrutura administrativa formal, robusta, muitas vezes os empresários acabam tendo sistemas que não estão utilizando, despesas às vezes com tarifas bancárias altas e poderia ter uma redução. Então, além de todo esse olhar nessa questão tributária, agora seria também um excelente momento de análise dessas despesas, como sugestão, para alavancar, para aumentar o fluxo de caixa. E também, principalmente, então, nesse arcabouço, de tantas mudanças, a análise tributária da empresa, um planejamento real. O regime tributário é o ideal, além desses aspectos que o doutor acabou de, com excelência, acabou de nos explicar, né? Doutor, essa é a visão do doutor que tem essa visão governamental e também aplicação no mundo empresarial. A reforma tributária, na sua visão, a nível Brasil mesmo, do país em si, ela é positiva? Tem benefícios? Qual a sua visão nesse sentido? Na verdade, a gente tem aspectos positivos e outros que nós vamos ter que são desafios. Eu acho que a gente tem muitas oportunidades e muitos desafios. Eu acho que essa é a forma mais fácil de responder, mais adequada de responder a esta pergunta. Por um lado, a gente tem, quando eu vou fazer uma compra de um bem ou um serviço e eu pago, sei exatamente qual o valor do custo daquele bem ou serviço, qual o valor da tributação, só isso já permite um sistema tributário mais transparente. A nossa população passa a ter uma consciência muito maior da tributação que está envolvida a cada hipótese cada situação de consumo que ela vive no dia a dia. Isso é um aspecto positivo. Então nós temos quais são os aspectos positivos? A gente tem uma tributação mais transparente, a alíquota corresponde efetivamente à carga tributária, então a gente consegue enxergar exatamente quanto eu paguei por bem ou serviço, quanto eu paguei de tributação. A transparência é uma grande... A forma mais simplificada, se é que isso possa ser uma verdade, mas assim nos foi vendido, uma forma de tributação mais simples, porque a gente, em tese, está trocando 5 tributos por 3, ou por 2, principalmente, eventualmente 3, que é o caso do imposto seletivo. Então, essa simplificação, essa transparência são aspectos positivos. Mas, por outro lado, a gente vai ter que lidar com desafios, como, por exemplo, a mudança completamente da tributação. Pode impactar numa mudança completa da carga tributária sobre determinados bens e serviços. A forma de apurar, a necessidade de ter uma equipe especializada durante 7 anos. 7 anos, eu digo assim, não é um tempo pequeno. Até esses dias eu falava com uma turma de auditores fiscais, de 7 anos a gente se forma em direito e ainda consegue fazer uma especialização. 7 anos a gente começa a faculdade de medicina, passa um vestibular, se forma médico e ainda faz pelo menos o primeiro ano de residência. É uma vida, 7 anos é muito tempo. Quando a gente fala em operações empresariais, 7 anos é uma eternidade. Então, durante toda essa eternidade de 7 anos, objetivamente até 2033, nós teremos que conviver com 2 regimes tributários, um sendo extinto, com créditos a contabilizar, aproveitar, para que a empresa não tenha prejuízos tributários com isso, e outro sendo implantado. Então são desafios muito grandes. A gente tem uma expectativa de uma mudança na própria economia, no PIB, por conta de toda essa mudança da tributação, da desoneração das camadas mais pobres da sociedade, que vai permitir aí trazer a camada mais pobre da sociedade de volta para o consumo, isso é muito positivo. Mas a gente tem muitos desafios, especialmente na parte de organização de processos, governança e compliance, em que toda empresa precisa ter para que a gente consiga continuar operando por muitos anos. Verdade. Até coloquei alguns pontos assim que já a visão governamental, a questão da implantação de toda essa estrutura, como vai reduzir a questão da inadimplência fiscal, a facilidade dos órgãos fiscalizadores no sentido do monitoramento de toda a operação. Então tudo, a tecnologia de ponta que hoje a Receita Federal ela tem já, não necessariamente só com a implantação
implantação da Receita Tributária. Então, na verdade, são situações em que toda a estrutura das empresas, dos órgãos governamentais precisam se adaptar ao longo desse tempo, né? E a gente tem um outro ponto que eu acho que é bastante importante quando a gente fala de organização desse novo modelo de tributação, das obrigações acessórias, como chama, como, por exemplo, né, vai começar em breve a nossa nova nota fiscal, as nossas novas formas de fazer as escriturações dessa tributação, apuração, porque a gente vai ter uma fiscalização muito mais efetiva. Quando a gente fala de um crédito financeiro e a gente vai ter a sistemática, por exemplo, das chamadas operações estruturadas, né, em que o próprio governo vai dizer quais são os nossos créditos, os nossos débitos, se houver qualquer desconformidade em relação a essa forma de apurar, feita pelas autoridades fiscais e feita pelo próprio empresário com suas equipes de assessoramento, pode implicar em multas pesadíssimas, né? Sim. O sistema tributário, infelizmente, ele tem umas formas mais onerosas, penalidades, de sanções, de multas que existe no nosso direito brasileiro, de multas que podem chegar a 100%. Então eu sempre digo, às vezes, né, como advogado tributarista, quando uma empresa deve um valor X de tributo, se ela deixar isso para acumular e não recolher, etc., muito provavelmente esse valor será o dobro. Se ela devia 1, ela vai passar a dever 2. Por que essa diferença? Por conta da incidência de multa, de juros, correções, etc., em que faz com que um passivo tributário ele tenha um grau de crescimento enorme. A gente não pode, em hipótese alguma, correr o risco de não fazer essa mudança da forma com que tem que ser feita, com o profissionalismo, com a qualidade técnica, porque a gente pode ter um ônus ainda maior, que são as sanções tributárias, que são pesadíssimas. Pode ter consequências não apenas no campo financeiro, mas também no aspecto, por exemplo, em relação às certidões negativas tributárias, que está totalmente ligado, por exemplo, à possibilidade de captar recursos no mercado financeiro. Nenhuma empresa consegue captar recursos, especialmente os recursos mais competitivos, como, por exemplo, linhas de créditos governamentais, como BNDES, etc., se não tiver as certidões negativas tributárias. Ela não participa de licitações, ou seja, ela passa a ter um comprometimento muito grande da sua operação se ela não tiver o cuidado, né, para implementar essa mudança, e que a isso nós chamamos de governança e compliance tributário. Pode ter um prejuízo não apenas no aspecto financeiro, mas na continuidade das operações do dia a dia. Uma coisa que me chamou muita atenção foi a questão do domicílio tributário. O grande objetivo é diminuir ou evitar essa guerra fiscal entre os estados. O domicílio tributário, então, muda, certo? A tributação passa a ser no destino, né? Porque acho que essa é uma mudança bastante grande. Né? Eu tenho, né, como a doutora falou no início, eu tenho uma atividade bastante forte de capacitação no setor público, especialmente autoridades fiscais, né? São 11 anos aí nessa caminhada, em paralelo. Então, essa mudança da tributação que hoje ela é feita na origem, vamos de novo pegar um exemplo, né? Eu tenho, por exemplo, no meu município aqui uma empresa, um comércio, uma indústria, um serviço. Boa parte dessa tributação fica no próprio município, no próprio estado, porque nós temos um modelo de tributação hoje que ele é preponderantemente na origem. Até alguns dizem, eu concordo, que ele é híbrido, porque por vezes ele é na origem, por vezes ele é no destino. Mas a regra, fato é que a nova modelo de tributação IVA, ela será tributada no destino. Isso significa dizer que muitos dos tributos que ficam em determinados municípios, estados do Brasil, serão deslocados para o município em que efetivamente houve o consumo. Vamos pensar, por exemplo, no grande centro, São Paulo, né, que concentra boa parte dos grandes fornecedores do Brasil. É um estado que tem toda uma arrecadação, né, vinculada a essas entidades, esses contribuintes que estão no seu município, no seu estado. Quando esse contribuinte, quando essa empresa ela vende para fora, isso é muito comum, essa tributação passa a ser no local do destino. Então nós teremos, por conta dessa mudança da tributação da origem para a tributação do destino, uma mudança completa na arrecadação, tanto em relação ao contribuinte, na forma com que ele vai arrecadar, porque imaginemos de novo nesse exemplo, a empresa de São Paulo, que arrecadava preponderantemente para o município, para o estado de São Paulo, ela passa a ter que fazer recolhimentos para todo o município e todos os estados em que ela opera. Muda completamente. Imaginemos, por exemplo, uma entidade de consórcio que vende cotas de consórcio para o Brasil todo, grande plataforma de locação que aluga imóveis no Brasil todo, por exemplo, como é muito comum, os grandes e-commerce, enfim, eles passam a ter que fazer recolhimento e isso muda completamente a realidade fiscal e tributária para o contribuinte e para a administração pública também, né? Tem ensinado aí como o poder público ele vai conseguir fazer essas contas para ver quanto o poder público ele ganha e quanto ele perde nesta mudança gigantesca que é a tributação na origem para a nova modelo de tributação, que é a tributação pelo destino. Em linhas
linhas gerais, então, a reforma tributária, ela traz o IVA, que é esse valor agregado, né? E a questão ali dos créditos na entrada, a importância da busca das notas fiscais para obter o crédito. Então, esse crédito que foi pago, que foi devidamente recolhido para a União, com esse crédito eu me beneficio e pago só a diferença, que eu apuro o débito e ali eu faço uma compensação. Exato. Dentro da estrutura da reforma tributária, ela trouxe alguns regimes especiais. No caso, no setor de energia elétrica, telefonia, telecomunicações, setor de combustíveis, bens digitais, a parte diferenciada para a construção civil. A questão que me chamou muita atenção também foi a questão de tributar uma coisa que não era tributada, a pessoa física. A pessoa física sempre foi tributada pela sua renda. Pelo imposto de renda. Né? E não pelo fornecimento de bens e serviços, no caso, a locação. A locação, então, também é um impacto bem significativo, né? Na questão que a gente até pode se preparar para umas próximas lives, nos próximos encontros. A ideia é justamente essa. Nós agora compartilharmos mais conteúdos, trazendo alguns assuntos específicos, né? De alguns regimes específicos e também algumas outras mudanças. Doutor, finalizando então o nosso encontro hoje, eu acredito que o senhor doutor vai me dizer isso. Então, qual é o nosso primeiro passo? A empresa disse assim, meu Deus, o que é isso tudo? O que eu faço primeiro? Eu imagino assim que a gente falou de tantos assuntos, né, que eu acho que é importante a gente tentar organizar, né, em pontos, né, aquilo que está acontecendo e aquilo que eu tenho que fazer. Né? Então, primeiro, né, o que está acontecendo? Nós estamos tendo a maior mudança na forma de tributação para o consumo, que é a grande volume de tributação no Brasil justamente sobre o consumo, é a maior mudança da história. É isso que está acontecendo. Ou seja, nós teremos a mudança de 5 tributos hoje, federais, estaduais e municipais, 2 ou 3, né, 3 considerando o imposto seletivo, num modelo de apuração completamente diferente, o que impacta diretamente na formação do preço de venda. Então essa informação ela tem que estar clara. Alguns cenários que nós já calculamos, eles poderão ter um aumento na carga tributária que pode beirar os 100%, especialmente quando a gente fala de prestação de serviço, que tem uma regra de tributação que será completamente diferente. Então nós temos que entender que nós estamos vendo a maior mudança da tributação sobre o consumo que já ocorreu no Brasil nos últimos 40 anos, pelo menos. A forma de apurar e de escriturar essa tributação é completamente diferente. Isso já está acontecendo muito em breve, a partir dos próximos meses, com a implantação da nossa nova nota fiscal eletrônica em todo o Brasil e, na sequência disso, novas formas de fazer escriturações fiscais e contábeis no Brasil. O pessoal da contabilidade sabe bem disso. Esta regra de tributação, ela tem que as empresas precisam estabelecer critérios bastante claros de governança e de compliance para que, na compra dos insumos, das mercadorias, os bens e serviços, ela tenha efetivamente o crédito tributário, pagou ao adquirir aquele bem e serviço. Esse crédito tributário tem que estar efetivamente liquidado perante a administração pública, a administração tributária, para que ela possa utilizar a saída e, consequentemente, isso vai reduzir a carga tributária e, consequentemente, o preço de venda. E aí, atividades, né? É isso que está acontecendo. Quais são as ações que nós temos que fazer? Análise, uma auditoria completa entre os nossos contratos, seja em relação aos contratos com os nossos fornecedores de bens e serviços, quanto em relação aos contratos com clientes, poderão ser impactados, especialmente aqueles contratos de natureza recorrente, continuada, né, e de mais longo prazo. Entender como é que a nossa operação será tributada a partir de então, para que a gente possa então aferir quais são os nossos preços de compra e de venda, que muda completamente, e todo um acompanhamento para a auditoria nesses contratos, para a mudança das escritas fiscais, para que a gente tenha uma equipe que tenha a competência de fazer apurações durante 7 anos de 2 regimes tributários, o que é bastante desafiador. Tudo isso começa por onde? Começa pela capacitação. Eu tenho me dedicado bastante nesse assunto, capacitação. O primeiro curso foi um dos primeiros do Brasil, comecei em 2023, né, para uma equipe de auditores fiscais do estado de Santa Catarina. Já faz, né, praticamente 2 anos que eu venho estudando, me dedicando, com muito orgulho, com mais de 2.000 alunos já formados nesse tema, inclusive. Então, doutor, muito obrigada. E você, empresário, gestor, na verdade, a gente está conversando com todos, na verdade, né? Aqui a parte governamental, os empresários, a equipe interna, os profissionais da contabilidade, consultores, auditores, fiscais,
fiscais, na Vários verdade muda advogados, enfim. a estrutura completa. Então, o primeiro passo é a capacitação. Então, sempre na medida do possível, capacite a sua equipe. Eu acho esse é o grande diferencial, né? A análise de uma nota fiscal vai ser de suma importância. Deixa agora, qualquer dúvida que você tiver, essa live vai ficar gravada. Nós temos o nosso canal do YouTube também, Conar Consultoria. Pode deixar uma mensagem logo abaixo ou no direct. Nossos telefones também, a nossa estrutura é aqui em Itapema, Santa Catarina, mas atendemos todo o Brasil e estamos à sua disposição. Vamos ver aqui um questionamento. Ou seja, ou os clientes começam a se organizar cada vez mais ou irão pagar mais. Com certeza, uma boa forma de resumir, né? Uma boa forma de resumir o que É foi o dito, resumo né? da live. Quem não se organizar vai pagar mais do que deveria. É verdade. Né? Boa parte, quando o doutor comenta ali do impacto até de 100%, mesmo empresas que não são de serviços, elas vão ter esse aumento de carga tributária se não cuidarem das entradas. O cenário, a gente pode estimar um cenário em que deve impactar com um aumento de carga tributária em geral. Alguns setores mais, outros menos, mas principalmente para aqueles que não se organizarem, que não, o que na prática significa não puderem aproveitar, né, apurar os créditos tributários que têm cada vez que compram bens e serviços, terão um impacto ainda maior, né, porque irão recolher os cofres públicos talvez mais do que deveriam. Como a gente diz, no dia a dia, deixarão dinheiro na mesa. Verdade. Ainda complementando aqui, a participação da André, muito obrigada por sempre presente conosco, obrigada de coração, André Martindal. Olha só, por que a maioria não tem aplicação do compliance em suas operações gerais? Uma boa pergunta, né? O compliance ou conformidade, trazendo para o português, muitas vezes as pessoas associam a grandes companhias, mas na verdade todo e qualquer negócio, seja com um profissional trabalhando individualmente ou com uma grande corporação, ela tem que ter regras de governança e compliance muito bem definidas. É claro que a complexidade vai ser bastante diferente, mas eu tenho que ter pelo menos a certeza de que aquilo que eu paguei passa a ser de minha propriedade quando eu comprei bens e serviços. Isso acontece para todos os profissionais, pode ser, por exemplo, um pequeno escritório de advocacia, uma pequena clínica médica ou de odontologia, nós pagamos todos os dias fornecedores, começar, por exemplo, no contrato de locação, no insumo que é aplicado naquela atividade, enfim, no combustível que, por exemplo, é utilizado, né, no dia a dia para a execução das operações. Então, cada vez que eu faço esses pagamentos, eu pago o bem ou serviço que foi efetivamente adquirido e também adquiro o tributo que está incidindo sobre aquela operação, que a gente pode estimar que vai ser em torno de 20% a 30% dessa operação. Quando eu executo serviços e eu emito documentos fiscais, eu vou informar ao governo que eu estou apurando tributos que eu vou ter que pagar, muitas agora, né, pelo novo regime, que serão pagos imediatamente. E esta carga tributária, que efetivamente sairá do meu bolso, é a diferença dos créditos que eu tive no momento que eu adquiri bens e serviços para a minha operação e créditos tributários que foram aferidos para as minhas saídas, né, que são os bens ou serviços que foram vendidos. Quanto mais assertividade nessa apuração, menor será o impacto. Quanto menos controle sobre essa forma, que a gente chama de não cumulatividade, maior será o impacto da carga tributária. E isso vai mudar completamente até a forma de competir no mercado. Aquelas empresas que se organizarem melhor, elas terão valores, custos de venda mais competitivos. Aqueles que não se organizarem, talvez poderão operar até por algum tempo no prejuízo, que não é desejado. Ok. Muito obrigada, doutor, pela sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigada. Estamos à sua disposição. Obrigada a toda a equipe que está aqui conosco. E até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, até breve.